feche os seus olhos. Nós cremos que essa noite é o momento onde Deus vai se revelar a nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, que Tu estás aqui nessa noite. E nós viemos esse lugar para Te cultuar, para Te entregar o nosso louvor, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Obrigado pela Tua maravilhosa graça. E nesse momento, Senhor, do louvor, nós queremos Te entregar alguma coisa, Senhor. Nós queremos Te entregar o nosso louvor. Nós queremos Te entregar o nosso coração, Senhor. Por isso nós Te pedimos nessa noite, como jovens, abra os céus esse lugar e receba o nosso louvor, porque Tu és digno, Pai. Em nome de Jesus. E Pai, com esse céu aberto, que Teu Espírito Santo se derrame sobre nós, que Teu Espírito Santo venha nos encher nessa noite. Nós entregamos tudo a Ti, Pai. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós Te aplaudimos nessa noite, Deus, porque Tu és digno, Pai. Amém, jovens? Vamos nessa noite louvar a Deus, então. Você pode louvar com as tuas palmas. Não, é outra coisa. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o Seu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, o Seu amor não falha. Levante a tua voz e declare: pois Tu és o mesmo para sempre, pois Seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O Seu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, eu nunca pensei que eu fosse alcançar. O Seu amor não falha, não falha não. Pois Tu és o mesmo para sempre, pois Seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O Seu amor não falha. Levante a tua voz, declare: Tu fazes com que tudo coopere pro meu. Declare isso com força: Tu fazes com que tudo coopere pro meu. Tu fazes, Deus. Tu fazes com que tudo coopere pro meu bem. Tu fazes com que tudo coopere pro meu bem. Tu fazes com que tudo
nessa noite. Amém. Declara: eu vejo a sua graça presente comigo, louvado estás. Eu vejo um Pai amoroso guiando por ti. Sempre estás comigo, sinto sua mão me trazendo a paz. Jesus, tu és meu refúgio, nós cremos em ti, nós cremos. Declarei: eu confio em ti, não me moverei. No alto monte levantarei minha voz, em meio ao vale eu dançarei teu amor em todo tempo. Tu és digno em todo tempo, maravilhoso é, maravilhoso é. Meu Salvador e minha luz, não tenho a nada, pois comigo estás. Jesus, a nossa esperança, tu estás aqui, tu estás aqui. Eu confio em ti, não me moverei. No alto monte levantarei minha voz, em meio ao vale eu dançarei teu amor em todo tempo. Tu és digno em todo tempo, maravilhoso és. No alto monte levantarei minha voz, em meio ao vale eu dançarei teu amor em todo tempo. Tu és digno em todo tempo, maravilhoso é, maravilhoso és, maravilhoso és. Nós louvaremos com nossas vidas. Declare: Jesus é o nosso Rei. Nós cantaremos Jesus. Nós louvaremos com nossas vidas. Jesus é o nosso Rei. Com nossos lábios nós cantaremos. Jesus é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. No alto monte levantarei minha voz, em meio ao vale eu dançarei teu amor em todo tempo. Tu és digno em todo tempo, maravilhoso és. No alto monte em meio ao vale eu dançarei teu amor em todo tempo. Tu és digno em todo tempo, maravilhoso é, maravilhoso és, maravilhoso és. Maravilhoso és. Nós louvaremos com nossas vidas. Jesus é o nosso Rei. Com nossos lábios nós cantaremos. Jesus é o nosso Rei. Nós louvaremos com nossas vidas. Com nossos lábios nós cantaremos. Jesus é o nosso
Maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Em todo o tempo o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Em todo o tempo o Senhor é digno de que nós nos apresentemos de todo o nosso coração diante da presença dEle. Oh, Senhor. Eu quero te pedir nesse momento que você adore a Deus de todo o teu coração. Não há algo melhor a se fazer do que adorar a Deus. A presença de Deus, ela é real aqui nessa noite. É possível sentir o mover dele aqui nesse lugar, em nossas vidas. Aleluia. Oh Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Deus. Oh, vem, Senhor. Oh, vem, Deus. Oh, mais de Ti, mais de Ti, Senhor Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Se você entrega a sua vida a Deus, declare isso a Ele. Pra te adorar eu vivo, Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Vamos encarar pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar, Deus, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só.
te adorar, pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Aleluia, Deus, pra te adorar, meu Senhor Jesus. Aleluia, não cesse a tua adoração nessa noite. Comece a adorar a Deus com as suas palavras. Comece a engrandecer o nome de Deus. Aleluia, Deus. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Declare isso. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem aqui? Aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Levante a tua voz, declare novamente isso. E o que dizer? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem aqui? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, e o que dizer? E o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Declare isso. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem? Ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem? Aleluia. Aqui. Mais que ser bem-vindo, aqui, Senhor Jesus, nós te desejamos, Deus. Nós te desejamos, Senhor Jesus, mais e mais e mais de Ti. Mais e mais de Ti, Senhor. Oh, vem, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Vamos declarar novamente isso. E o que dizer?
nós te desejamos outra vez. Aqui, que dizer? E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem? Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Nós te desejamos, Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Tu tem nome sobre todo nome, Senhor. Nome sobre todo nome é. Nome sobre todo nome é. O teu nome, Senhor, é sobre todo nome. Nome sobre todo nome é. Nome sobre todo nome é. Há um nome que sobre todo. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Vamos declarar nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome é. Nome sobre todo nome é. Oh,
Jesus, 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 Jesus. Vamos declarar o seu nome. O seu nome é santo. O seu nome é digno. O seu nome é santo. O seu nome é digno. O seu nome, Deus. O seu nome é santo, santo. Seu nome é digno. O seu nome é santo. Seu nome é digno. Seu nome é santo. Seu nome é digno. O seu nome é santo. Seu nome é digno. Vamos declarar o nome de Jesus. Jesus, 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 seu nome é santo. Seu nome é digno. Seu nome é santo. Seu nome é digno. Diga Jesus. O dono desse nome está aqui nessa noite. Aquele que é santo, aquele que é digno, aquele que o seu nome está sobre todo nome. E Ele está aqui nessa noite. E eu quero dizer para cada um que está aqui, que não foi por homem que tu veio, mas foi por aquele que tem o nome sobre todo nome. Foi pelo Senhor Jesus que tu veio nessa noite. E Ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar. Que dozinho que dá de parar o louvor.
Estava uma presença de Deus tão boa. Quando a gente adora, quando a gente louva alguém que está vivo, é isso que acontece. Ele vem de encontro a nós. E Ele tem o nome sobre todo nome. Então, nesse momento, presta atenção, tenha respeito, tenha reverência pela presença dEle. Não é por homens, mas pela presença dEle. E porque Ele está aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. O Dionísio não pôde estar aqui essa noite. Hoje ele está completando 10 anos, né? 10 anos de casado. Eu completei dia 30 de novembro agora. 10 anos de casado. E ele não pôde estar aqui, ele pediu para mim trazer a palavra, mandou um abraço para todos vocês. E desde então eu tenho buscado a Deus, conversado com Ele, perguntado a Ele o que Ele quer falar conosco nessa noite. E é interessante como Deus age. Deus é maravilhoso. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre faz mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu achei muito interessante o testemunho do Máger, a gente não tinha combinado isso, foi uma surpresa mesmo. Porque vem bem de encontro ao que eu e o Dionísio estamos conversando ultimamente, e ao que eu busquei em Deus para trazer para nós meditar nessa noite. Mas eu fiquei impactado com isso, porque a presença de Deus que veio quando Ele dava testemunho foi algo que me impactou. Como é interessante como Deus se faz presente conosco nos nossos desafios. E quando nós vamos glorificar o nome dEle, exaltar Ele pelo que Ele fez, pelo socorro bem presente que Ele é, Ele sempre se faz presente conosco. E agora, poucos minutos atrás, a gente pôde experimentar dessa presença, desse amor que Ele derramou na vida do Máger, através desse emprego, através dessa provisão. Mas isso vem, como eu estava dizendo, bem de encontro ao que eu estava buscando em Deus para trazer para nós nessa noite. E eu e o Dionísio, nós conversamos bastante. E nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos no dia 15 de dezembro. E a gente estava conversando como esse ano foi um ano de bênção e como foi um ano de desafios. E eu comecei a meditar e conversar com Deus e buscar Ele a respeito disso. Como andar com Deus é desafiador, né? Talvez alguns de nós tenham se convertido com a promessa de que tudo seria um mar de rosas, que nada aconteceria. Mas isso não foi o que Jesus disse. Jesus disse que Ele estaria conosco. Foi isso que Ele disse. Quando a gente não tem um encontro com Cristo, quando a gente não conhece a Ele, nós buscamos o que todos buscam, o mundo inteiro busca, respostas. Eu estava lendo um versículo, que foi onde tudo começou,
Em João 14,6, não precisa abrir, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só até aqui. Todo mundo, todas as pessoas, buscam saber qual o propósito delas aqui nessa terra. Todas as pessoas buscam saber o que é verdade. Que verdade é essa? Por qual caminho eu chego a essa verdade? Existe outra vida? Existe vida eterna? Todo mundo se faz essas perguntas. Isso é natural, porque dentro de nós, Deus reservou um espaço que é só para Ele. Mas eu não quero me ater a isso nessa noite. Eu quero me ater a que nós que estamos aqui, nós encontramos as respostas para essas questões. Nós descobrimos a verdade. A verdade se revelou a nós. O caminho se revelou a nós. A vida se revelou a nós. E essa vida, esse caminho, essa verdade é Jesus Cristo. Muito bem. Então nós aceitamos esse caminho, essa verdade, essa vida. E nós começamos a andar nessa verdade. Nós começamos a percorrer esse caminho, a desfrutar dessa vida. Só que em nenhum momento, Cristo disse que a gente não passaria por desafios. E é nisso que eu quero me ater um pouco nessa noite. Como muitos jovens, muitos de nós, o Madir é um exemplo muito bom. 1 ano e 2 meses, né? Desempregado. 1 ano e 2 meses. Quando o Madir estava dando testemunho, eu lembrei de mim. Quando eu e a Lu casamos, os dois trabalhávamos, e um salário ia todo para pagar a casa e o terreno, e o outro ia para nós nos sustentarmos. Só que um belo dia eu fiquei desempregado. E passou 1 mês, e passou 2 meses, e passou 3 meses, e 4, e 5, e eu não tinha tanta reserva quanto o Madir, né? E a minha reserva não passaria de 6 meses. E pior, eu estava casado. Eu tirei uma mulher debaixo das asas dos pais, de dentro da casa dos pais, e trouxe ela para morar comigo, trouxe ela para cuidar dela. Então eu trouxe uma responsabilidade a mais para a minha vida. Eu sei que como solteiro, o Madir também deve ter passado por um sufoco, mas as coisas vão ficando cada vez maiores, conforme a gente vai passando por estágios da nossa vida. E eu lembro que quando chegou no 5º mês, eu usei o resto da nossa reserva. Pagamos as contas. E passamos pelo 5º mês, e quando chegou o 6º mês, eu lembro até hoje, eu estava na rodoviária, aqui do centro, nós não tínhamos carro ainda. E eu estava indo largar currículos, enfim, mais currículos, e não tinha recebido resposta nenhuma ainda.
Então eu orei a Deus como Davi orou naquele momento. Primeiro eu falei assim para Deus: Senhor, tu sabe que eu não tenho mais nada para fazer nesse momento. Eu não tenho nada. Se tu não mover a tua mão em meu favor, nós vamos passar fome, passar necessidade. E daí na hora o Espírito Santo trouxe aquele versículo quando Davi fala: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. E quando eu terminei de orar e falar com Deus, na mesma hora tocou o telefone de alguém me convidando para trabalhar. E eu não tinha largado o currículo para essa pessoa. E é isso que Deus faz. Deus trabalha na nossa vida, mas Ele gosta sempre de nos surpreender. Sempre de colocar um tempero a mais na resposta da nossa oração. Só que muitas vezes, e isso é uma tendência nossa, nós como homens falhos, a gente se sente desamparado, a gente se sente só, muito facilmente. Às vezes não precisa de 6 meses, às vezes pode ser alguma coisa que nos pega de surpresa. De repente, uma doença, uma enfermidade, um familiar que está doente, cai no hospital. E nós nos esquecemos muitas vezes com quem que nós andamos. Quem é esse Deus que nós servimos? E não é algo que nós fazemos por mal muitas vezes, mas é da nossa natureza. Nós nos esquecemos. Eu fui fazer uma visita domingo no Hospital de Estância Velha de um amigo nosso que está se convertendo agora. Está conhecendo a Cristo. Está vindo nos cultos. E a vida dele estava indo muito bem. Estava legal. Estava gostando da palavra. Estava achando tudo massa. Tudo legal. Estava desfrutando. Estava falando para a família dele do que ele estava experimentando. Para os amigos. Mas aconteceu que ele pegou uma enfermidade de repente. Em 3 dias, ele pegou uma enfermidade e foi parar no hospital. E daí quando ele pegou essa enfermidade e foi parar no hospital, foi algo muito interessante. Porque foi como se ele virasse um botão. E ele começou a questionar Deus de uma maneira ferrenha. Inclusive pessoas foram visitar ele no hospital, familiares. E ele chegou a dizer para algumas delas: ó, tu não vem me defender Deus aqui. Tu não vem dizer que Deus está cuidando de mim. Tu não vem dizer que, olha como é que eu estou. Estou longe do meu filho recém nasceu. Estou enfermo aqui, vou ter que ficar uma semana, não vou poder trabalhar. E ele se esqueceu, em 3 dias, do Deus que ele conheceu. Do Deus que ele vem conhecendo cada dia mais. E aquilo ali foi algo que mexeu comigo, foi algo que chamou a atenção. Porque uma coisa vai se ligando à outra, que vai se ligando à outra. Como nós nos distraímos. Como nós passamos por situações de dificuldade, por desafios, e nos esquecemos rapidamente de quem está conosco. Quer ver um exemplo? Vamos abrir em 1 Samuel
Eu não sei o que Deus vai continuar falando conosco aqui, mas eu gosto bastante de folhear a Bíblia. Então, se Ele me deixar indo, nós vamos folhear bastante a Bíblia hoje. E aqui em 1 Samuel 17, conta uma história bem conhecida. Pelo menos deveria ser por todos nós. Conta a história de Davi e Golias. Mas eu queria me ater um pouquinho antes. No versículo 3, diz assim: os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aqui nós vemos uma situação que nenhum daqueles homens tinham passado até esse momento. Nenhum deles tinha enfrentado um homem daquele tamanho. Nenhum deles tinha enfrentado um desafio daquele tamanho. Agora a gente vê que tem algumas coisas interessantes aqui. Primeira coisa que eu percebo, olhando de fora, é que o que esse inimigo do povo de Deus colocou não era algo ruim para o povo de Deus. Muito pelo contrário. Em vez de guerrear e se perder vários homens, como ele mesmo falou, então ele desafiou um homem. 1 contra 1. E o que ganhasse, o exército daquele que ganhou seria declarado vencedor. Esse homem do povo de Deus, ele precisava ter apenas uma coisa para se aproveitar dessa situação em benefício do próprio povo, do próprio exército. Ele só precisava ter fé. Só que acontece algumas coisas aqui. É interessante porque o diabo age exatamente assim na nossa vida. Se não em todas, em quase todas as situações, quando tu vai ministrar com alguém que está possesso de um espírito imundo, tu vai ver que quando tu está repreendendo aquele espírito, ele sempre tenta trazer aquele momento espiritual ali para o teu natural. Ele sempre vai tentar fazer isso. Porque se ele conseguir fazer isso, tu não vai conseguir expelir ele. Tu não vai conseguir mandar aquele espírito embora. E é interessante como Golias fala aqui, porque Golias diz assim, Golias fala que eu estou desafiando hoje
as fileiras de Israel. Então o que ele quer dizer aqui? Ele faz o exército, ele faz os homens olharem para si mesmos. E é isso que o diabo tenta fazer com nós muitas vezes. Ele tenta fazer com que nós olhemos para nós mesmos. E se nós olharmos para nós mesmos, pensa que nós vamos desanimar na hora. Porque a gente é fraco. Agora ele consegue o objetivo dele aqui, que é desviar o povo de Deus, um povo que servia a um Deus que era conhecido como o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Aquele que ganhava todas as batalhas. Aquele que pelejava pelo seu povo. Aquele que guerreava pelo seu povo. E Golias vai e consegue facilmente fazer com que aquele povo esqueça tudo isso. Aquele povo esquece todas as vitórias que eles tiveram com Deus ao lado deles. Tudo que eles ganharam, tudo que Deus proporcionou, tudo que eles conheciam de Deus, naquele momento de desafio, eles esqueceram. E quando eles esqueceram, antes da batalha, eles já estavam derrotados. Agora, mais para frente, no versículo 38, mais para frente, no versículo 42, 17:42, diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 45. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim, com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Deus usa Davi nesse momento, para lembrar o povo dele, para lembrar o exército dele, quem estava com eles naquela batalha. Mais do que isso, Deus usa Davi para lembrar o povo que as batalhas deles não eram deles, mas eram do próprio Deus. Ele luta as nossas lutas. Ele peleja as nossas batalhas. Mas é interessante porque Golias tentou usar a mesma arma contra Davi. Ele desprezou a Davi porque ele era moço e de boa aparência. Davi era um adolescente, era um jovem. Talvez tivesse 14 anos, 15 anos, 16, 17. Quantos aqui têm essa idade? Muitos. E ele tentou usar a mesma tática contra Davi. Só que não funcionou. Porque apesar de Davi ser moço, apesar de Davi ser um jovem, e de não ir contra ele com nenhuma espada, com nenhuma arma, Davi chamou aquele desafio. O diabo, nosso adversário, os nossos inimigos, os nossos desafios, sempre nos puxam para o nosso natural. Mas Davi, naquele momento, ele puxou aquele desafio, ele puxou aquela luta, ele puxou aquela guerra
para o mundo espiritual. E ele disse: tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E esse é o segredo para que a gente consiga passar por todos os nossos desafios. Não importa o tamanho. É lembrar de quem está conosco. É lembrar do tamanho do nosso Deus. Que não é um Deus pequeno. Que o que é impossível para nós é totalmente possível para Deus. Totalmente possível para Deus. Não há impossíveis para Ele. O Madger leu um texto aqui em Isaías que diz que os caminhos dele, os pensamentos dele são acima dos nossos. Tudo que a nossa vida limitada, que o nosso ser limitado não consegue fazer, Ele consegue fazer. Não há impossíveis para Ele. Agora, assim como Davi foi usado por Deus para lembrar o povo de Deus, para lembrar Israel a quem eles serviam, nós temos uma pessoa para nos lembrar hoje. E o nome dela é Espírito Santo. Só que para que a gente seja lembrado, para que a gente seja orientado por Ele, a gente tem que escolher andar com Ele. A gente tem que escolher ouvi-lo. Escolher segui-lo. Andar com Ele. Para que quando venham desafios, para que quando a gente passe por coisas na nossa vida que nos levem a tirar os olhos de Cristo, nos levem a tirar os olhos de Deus, Ele possa nos lembrar que o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Vamos para mais um exemplo. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Diz assim: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhando por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui a gente vê uma outra situação, com o próprio Cristo fazendo parte dela. E a gente vê algumas coisas interessantes, porque Jesus mandou que eles atravessassem o mar. E Jesus não foi junto. Não parece que Jesus mandou eles para uma cilada? Jesus deixa eles irem sozinhos.
eles são pegos por uma tempestade. E eles lutando contra essa tempestade, pensando certamente que iriam naufragar. Era de noite, não enxergavam nada. De repente vem Jesus, andando por sobre as águas. E tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. A primeira delas é que eles não reconheceram o socorro de Deus naquele momento. Eles não reconheceram Jesus. Eles não estavam nem esperando um socorro naquele momento. Eles não esperavam por nada. Eles estavam tomados de medo, pensando que iam morrer. E quando o socorro chegou a eles, quando Jesus chegou a eles, eles não o reconheceram. E isso é uma coisa que me chama a atenção, porque quantas vezes nós oramos, e muitas vezes nós não esperamos uma resposta, ou não percebemos quando vem a resposta. Quantas vezes nós oramos como se lançássemos palavras ao vento? Muitas vezes nem cremos. E quando vem a resposta, nós nem percebemos. Uma vez eu ouvi um escritor falando justamente a respeito disso. Que muitas orações que nós fizemos, Deus nos responde e nós nem enxergamos a resposta dele. Pedimos coisas, buscamos coisas que quando chegam, nós não reconhecemos como resposta de oração. Nós não reconhecemos como o mover de Deus em nosso favor. E nós nem o agradecemos. Nós não agradecemos a Deus pelas respostas de oração que recebemos, porque não percebemos, de tão desatentos que nós andamos muitas vezes. Mas Pedro, ele desce do barco, quando Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro diz, se és tu mesmo, Senhor, deixa-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro desceu e ele andou sobre aquilo que estava trazendo medo ao seu coração naquele momento. Sobre aquilo que estava trazendo pânico, pavor, um pavor de morte sobre o seu coração naquele momento. E ele andou sobre as águas. Ele estava passando por cima daquele desafio. Mas porque ele estava olhando para Cristo. Ele não tinha tirado os olhos de Cristo ainda naquele momento. Mas o primeiro momento que talvez o seu ouvido tenha escutado uma onda quebrar do lado dele, um vento soprar mais forte do lado dele, que ele olha para o lado, que ele tira os olhos de Cristo. Naquele momento, ele olha para a natureza, ele olha para a tempestade, e ele pensa, como eu sou pequeno, comparado a essa tempestade. Como eu sou pequeno comparado a esse desafio. Eu não vou conseguir. E realmente ele não consegue. Porque nós sozinhos não conseguimos. Mas nós não estamos sós. E Jesus estava ali do lado dele. Jesus estava ali do lado dele. Se ele tivesse olhado para frente novamente, só olhado para Cristo novamente, ele não teria afundado. Porque ele veria Cristo ao lado dele. Porque Cristo simplesmente estendeu a mão para ele. E disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste?
Isso é algo que Deus gosta de fazer na nossa vida. Toda vez que nós chegamos em algo que nós não vemos uma solução, como naquele momento que eu cheguei, quando eu estava 6 meses desempregado, que eu já tinha feito tudo que eu podia, eu já tinha distribuído currículos, eu já tinha feito tudo, não me restava mais nada para fazer. Eu estava totalmente dependente de Deus naquele momento. E quando eu percebi o quão eu estava dependente naquele momento, o quão eu estava frágil, o quanto a minha esposa estava frágil, o quanto eu não podia fazer nada naquele momento, foi o momento que o Espírito Santo me levou a me entregar totalmente nas mãos de Deus. E quando eu fiz isso, aí Ele veio com o mover dele sobre a nossa vida. Muitas vezes, a gente faz muita força em relação a algo que nós estamos passando. Às vezes a gente está passando por algum desafio financeiro, algum desafio na família, e a gente se esforça, tenta fazer algo na nossa própria força, tenta dar uma ajuda para Deus. Só que Deus não depende da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. E mais do que isso, Deus ele espera a gente parar de fazer força para que Ele possa agir na nossa vida. Quando a gente vai na praia, ou quando a gente vai numa piscina, ou num lago, onde as pessoas nadam, se a gente for falar com um salva-vidas, e perguntar para ele que tipo de orientação ele tem, o que ele faz quando ele vê uma pessoa se afogando, o que ele faz quando ele vê uma pessoa precisando de socorro, tu vai ver que ele vai falar para ti que sempre que uma pessoa está se afogando, que ela fica se batendo, fazendo força, mesmo não sabendo nadar, ela fica fazendo força, tentando nadar, tentando salvar a própria vida. Quando ela está fazendo aquela força ali, a própria força dela, ele não encosta nela. Ele observa aquela pessoa até que ela perca aquelas forças. Quando ela para de se bater, quando ela começa a afundar, quando ela começa a ficar sem força, aí ele alcança ela e salva ela e resgata ela. Tem alguns que têm uma orientação até de nocautear a pessoa, por incrível que pareça. Mas por que eles fazem isso? Porque se eles chegar perto daquela pessoa ali naquele momento de desespero, o desespero dela, ela fazendo força para que ela mesma consiga fazer uma coisa que ela não sabe, que ela não consegue, ela vai acabar levando os dois para baixo. E se algum de vocês passou por essa experiência, eu já passei. De chegar perto de alguém que está se afogando, e a pessoa está se batendo. Se tu chega perto, a primeira coisa que ela faz é se agarrar em ti. Só que se ela se agarra em ti, tu não consegue nadar, tu não consegue ajudar ela. E vocês dois acabam afundando. E Deus, Ele, muitas vezes, fica esperando até que a gente entregue os nossos desafios, as situações pelas quais a gente está passando, para que Ele resolva. Para que a gente pare de fazer força e entregue para Ele, para que Ele cuide disso sozinho.
porque Ele não nos abandonou. Ele está conosco o tempo todo ao nosso lado. Amém? Em João 11:1, João 11, João 11:1. Aqui esse texto ele fala sobre Lázaro, sobre a morte de Lázaro. E diz assim: estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. É interessante porque o texto diz que Jesus amava eles, amava os 3. Mas quando eles foram pedir socorro para Cristo, até a resposta dele foi meia que parece que, se a gente lê naturalmente o texto, até parece meio displicente a resposta. A enfermidade não acabará em morte. Mas ele estava morrendo, ele estava doente de morte. E ele diz: a enfermidade não acabará em morte. E ele não foi. E ele esperou 2 dias ainda. E como uma pessoa, como Cristo, amando eles, como diz o texto, responde dessa maneira e ainda espera 2 dias para ir em socorro deles. Não parece algo meio contraditório? Quantas vezes, assim como eu li o texto sobre Pedro, sobre o barco, a gente anda com Cristo, a gente serve a Ele, e na própria obra, no próprio servir a Deus, com toda a nossa vida, com tudo que a gente faz, muitas vezes parece que as coisas, em vez de melhorar, estão dando errado. Em vez de melhorar, pioram. A gente veio de 2 retiros agora. O retiro de adolescentes, o retiro de jovens. E os 2 foram muito fortes. Os jovens, os adolescentes receberam, nós recebemos o que Deus nos entregou. Mas é interessante como nós fomos lá, nós recebemos tanto de Deus, e logo depois disso, muitos jovens passaram por fortes desafios. Passaram por ataques do inimigo. E isso a gente acaba andando na nossa caminhada cristã. Se nós não temos uma comunhão com o Espírito Santo, se nós não andamos com Ele, nós com certeza podemos desviar o nosso olhar facilmente. Porque parece que as coisas estão saindo do controle de Deus. Porque parece que as coisas, em vez de melhorar, estão piorando. Fui no retiro, recebi de Deus, foi uma bênção.
Chega em casa e a família, pá! Dá um soco na boca do estômago de toda a empolgação do jovem. Somos pegos de surpresa. E nesses momentos nós balançamos. E nesses momentos, pensamentos são lançados na nossa mente. Mas eu estava lá, recebi de Deus. Olha o que está acontecendo. Quando a gente fica 1 ano e 2 meses desempregado, a gente começa a pensar, por que isso, Deus? Quando a gente fica 6 meses desempregado, a gente começa a pensar, começa a questionar, começa a fazer algumas perguntas que, em vez de nos aproximar de Deus, acabam nos afastando. Em Lucas 7,11, não precisa abrir, fala da história do filho de uma viúva. Uma viúva que já tinha perdido seu marido. Ela só tinha o filho. E agora ela tinha perdido o filho. E ela estava totalmente desamparada. Totalmente desamparada. Naquele momento, quantos pensamentos, quantos dardos, quantas setas estavam sendo lançadas contra a mente dela. Pensando, minha vida acabou. O que é que eu vou fazer agora? Não tenho marido, não tenho filho. Como é que eu vou me sustentar? Era um desafio muito grande. Mas aquela mulher não tinha se encontrado com Cristo até aquele momento. E é algo normal, quando a gente não conhece a Cristo, a gente passa por isso, a gente não sabe como resolver. Não sabe o que fazer. Fica totalmente desamparado. Mas Cristo vai de encontro àquela mulher. E Cristo transforma uma situação totalmente irremediável, uma situação de morte, de desespero, transforma em vida. Ele transforma morte em vida. E é esse o Senhor que anda conosco todos os dias. Esse mesmo Senhor prometeu que Ele estaria conosco. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para nós. Esse mesmo Deus que traz vida onde só há morte, dor, desespero, Ele anda conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Em Marcos 5:21, também não precisa abrir, fala da filha de Jairo. E aqui é uma situação ainda mais difícil, porque aqui fala sobre a família. Jairo está com uma filha enferma em casa. Uma filha à beira da morte. E ele ouve falar de um Jesus, um mestre que curava, que fazia milagres. E ele vai até Cristo, pede para que Cristo vá até a sua casa. Cristo aceita ir.
E no meio desse caminho, ele presencia um milagre ainda de uma mulher que encosta na sua veste e é curada de uma enfermidade que a assolava por anos. Anos que essa mulher estava doente, enferma, e nenhum médico tinha conseguido ajudar ela. E ela toca em Cristo, e ela é curada, e ele presencia aquilo, e aumenta a fé no coração dele, a esperança. E quando parece que as coisas estão melhorando, vem a notícia. As pessoas chegam até Jairo, até Cristo e dizem: tua filha está morta. Não precisa mais incomodar Cristo com isso. Nesse momento, ele foi pego de surpresa, porque depois do que ele tinha presenciado, ele estava certo de que Jesus podia curar a filha dele. Ele estava certo de que a situação da filha dele, da família dele mudaria. Mas daí vem aquela notícia e abala a fé dele. É como um golpe em Jairo. Mas Jesus diz para ele: não temas, crê somente. Antes que a fé se esvaziasse totalmente do coração de Jairo, antes que não sobrasse nenhum resquício ainda de esperança no coração dele, Jesus fala isso para ele. E Jesus deixa viva uma esperança no coração dele. Jesus deixa vivo uma fagulha de fé no coração dele. E Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita a filha dele. Sempre quando nós passamos por desafios na nossa família, é sempre algo diferente. É sempre algo mais forte, é sempre algo mais desafiador. E sempre acontecem coisas, principalmente quando nós somos os únicos cristãos na casa. Acontecem coisas que vêm de encontro à nossa fé, que nos golpeiam, para nos desanimar, para nos fazer esquecer de quem a gente serve, para nos fazer esquecer de quem está do nosso lado, para nos fazer esquecer das promessas de Deus em relação à nossa família. Mas nessa noite eu quero te animar. Eu quero te animar, eu quero te dizer: nada, nenhuma situação que tu está passando, nenhum desafio que tu está passando ou que tu pode passar, fugiu do controle de Deus. Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle de toda a situação. Em cada texto que eu li agora, na filha de Jairo, em Pedro, na situação com Israel, no filho da viúva, na morte de Lázaro. É interessante que na morte de Lázaro, Marta chega a falar para ele: Senhor, se tu tivesse chegado aqui antes, como se tivesse saído do controle de Deus. Quando nós andamos com Ele, e nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele toma conta da nossa vida. Ele controla a nossa vida. Ele nos guarda. Ele luta as nossas lutas. Ele é responsável por fazer os milagres na nossa vida. Por lutar aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não consegue. E Ele está no controle da tua vida. Em cada situação dessa que eu li agora, em nenhuma delas, quem estava envolvido aqui,
quem estava sofrendo, quem estava passando por desafios, e nenhuma delas saiu como derrotado. Em todas as situações, Israel saiu vitoriosa. Davi derrotou Golias. Lázaro foi ressuscitado. A filha de Jairo foi ressuscitada. O filho da viúva foi ressuscitado. Em todas essas situações, em todas elas, que pareciam que não tinham mais conserto, que pareciam que eram intransponíveis, em cada uma delas, Deus veio e moveu do sobrenatural dele sobre a vida de cada um dos envolvidos. E mesmo quando perderam sua fé, mesmo quando desanimaram, Jesus estava ali com a mão estendida do lado, para mostrar que Ele nunca nos abandonou. E que não é nesse momento, e não é em cada momento que nós passamos por desafios, que nós não vemos a solução, que Ele vai nos abandonar. Amém? Vamos para o último texto então. A Raquel pode subir. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mesmo pensamento que Davi teve. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No 32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E no 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Deus. Não existe algo grande o suficiente nessa terra que tu está passando ou que tu vai passar, que seja grande o suficiente para te separar do amor de Deus, que seja grande o suficiente para te derrotar. Porque pelo amor de Deus, pelo amor do Pai por nós, Ele deu o seu próprio Filho. Ele não o poupou. Se Ele não poupou o próprio Filho por nós, como não nos dará vitória sobre tudo que nós temos passado ou vamos passar?
Em 1 Pedro 1,18, não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz assim: mas com o precioso, vou abrir aqui melhor, aqui está cortado. 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, que fostes comprados para Deus. Como nós, sendo comprados por alto preço, pelo maior preço que existe nesse mundo, em qualquer outro, nos céus e na terra, que é o precioso sangue de Cristo, inocente, que Ele verteu por nós naquela cruz. Se Deus, se o Pai pagou o mais alto preço para nos reconciliar com Ele, para que a gente pudesse andar com Ele novamente, se Ele pagou o mais alto preço, como Ele não estará conosco em todos os desafios? Em qualquer dificuldade, em qualquer momento de dor, de tristeza, de desafio. Mesmo que nós não estamos enxergando uma resposta naquele momento, mesmo que nós não estejamos vendo algo naquele momento, eu quero te dizer, tu não está só, e tu nunca vai estar só, porque Deus não te comprou, o Pai não te comprou pelo mais alto preço, para que Ele não fizesse questão de te acompanhar em cada minuto da tua vida, em cada momento de alegria e de dor. Às vezes nós estamos passando por um momento de dor e a gente não consegue sentir a presença de Deus. Que nem no caso do Madger, o Madger trouxe um testemunho aqui, e eu senti muito forte a presença de Deus, porque Ele se alegra conosco, quando nós nos alegramos, quando Ele nos socorre. Mas antes disso, mesmo no momento que o Madger estava perguntando para Deus por quê, ou estava fazendo algumas perguntas, não estava entendendo a situação, em nenhum minuto, em nenhum momento, Deus deixou de estar do lado dele. Deus não nos deixa. E Deus nunca vai nos deixar. Ele está conosco aqui nessa noite. Sabe? Sempre que a gente ceia, a gente lê um texto que sempre fala muito comigo. Que Jesus disse: toda vez que a gente ceiar, fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Sabe o que ele estava dizendo nesse momento? Lembrem-se de mim. Lembrem-se. Nunca se esqueçam. Toda vez que vocês tomar o pão, toda vez que vocês tomar o cálice, cada momento, a cada manhã,
cada hora, a cada dia, a cada instante, lembrem-se de mim. Lembrem-se que eu prometi estar com vocês até a consumação dos séculos. E esse Deus que prometeu isso para nós está aqui nessa noite. Baixa a tua cabeça. O Senhor está aqui. Cristo se importa conosco. Cristo se importa quando estamos tristes, quando passamos por desafios. Não pense em nenhum momento, não dê ouvidos a nenhuma voz que te leve a pensar que tu está sozinho. Não dê ouvidos a nenhuma voz que te leve a pensar que não tem solução. Não dê ouvidos a nenhuma voz que te leve a pensar que Deus não está no controle, que é algo difícil, que é uma situação impossível, como tantas vezes colocamos para Deus. Não dê ouvidos a nenhuma voz. Mas lembre-se do que Deus está te falando nessa noite. Talvez muitos aqui não estejam passando por nenhum desafio no momento, mas vão passar, porque Jesus disse que a gente passaria. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez você não esteja passando hoje, mas quando você passar, quando nós passamos, lembrem-se do que Deus está falando conosco nessa noite. Lembrem-se disso. Lembrem-se dessa palavra. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Mesmo em meio à tempestade, mesmo num barco que parece que Cristo não está conosco, nós nunca estamos sozinhos. Deus está no controle. Deus está junto conosco. Ele vai te dar a vitória no momento certo. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Ele vai te fazer vencer. E quando Ele te fizer vencer, quando tu alcançar a tua vitória, quando tu obtiver vitória pelo teu desafio, assim como o Mádir aqui nessa noite, tu vai poder honrar e glorificar o nome dEle diante de todos, dizendo: Deus estava comigo o tempo todo. Deus estava comigo o tempo todo. O Senhor estava comigo o tempo todo. E agora, nesse momento que eu pensei que as coisas iam piorar, que eu pensei que não tinha mais solução, que eu me entreguei totalmente, o sobrenatural dele veio sobre a minha vida. O socorro dele veio sobre a minha vida. A mão dele veio em meu favor.
E Ele me deu vitória sobre o meu desafio. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos buscar o nosso Deus nesse momento. Curva a tua cabeça. Fala com Ele nesse momento. Talvez tu esteja passando por algum desafio. Ou talvez tu conheça alguém que esteja passando por isso. Por algum desafio. Deus está te lembrando de alguém agora que precisa de socorro, que precisa de oração, que precisa de intercessão. Ore por essa pessoa nesse momento. Ore pela tua família nesse momento. Você que tem passado por algum desafio, coloque isso diante de Deus nesse momento. Coloque diante da presença dEle nesse momento. Ele está aqui. Não é um homem. Não é um altar, não é um púlpito. Não é um culto, não. O próprio Criador. O próprio Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. O Senhor dos Exércitos. Aquele que luta as nossas batalhas. Aquele que nos dá vitória. Ele está aqui nessa noite. E Ele vai te capacitar. E Ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite. Sabendo, Senhor, tendo certeza, tendo convicção em nosso coração, que Tu estás aqui conosco nesse momento. Nós sentimos a Tua presença aqui, Senhor. Nós sabemos, Deus, que nós não estamos lançando palavras ao vento nesse momento, mas que nós estamos falando diretamente a Ti, Senhor. E nós sabemos, Deus, que Tu nos ama e que Tu tem mais interesse do que nós mesmos em nos capacitar, em nos dar vitória, em mover Tua mão sobrenatural sobre as nossas vidas, em cada momento de dificuldade que passamos, em cada momento de dificuldade que as nossas famílias têm passado, em cada momento de dificuldade, Deus, que tantas pessoas que nós conhecemos têm passado, Deus, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas, tantos que têm passado por desafios, por coisas duras, por coisas difíceis. Nós sabemos que aos nossos próprios olhos parecem até impossíveis de serem vencidas. Mas nós tiramos os nossos olhos do natural agora e nós colocamos os nossos olhos em Ti. Colocamos os nossos olhos no sobrenatural. Colocamos os nossos olhos no Deus que os caminhos, que os pensamentos são acima dos nossos. No Deus que não há impossível. No Deus que vence toda e qualquer batalha. No Deus que peleja as nossas batalhas. Nós colocamos os nossos olhos em Ti. E nós colocamos esse desafio, Deus, que nós estamos passando, ou que as nossas famílias, os nossos amigos estão passando. E nós te pedimos, Deus, vem com o Teu sobrenatural nessa noite. Age, Senhor, nas nossas vidas. Age, Deus, nas nossas famílias. Age, Senhor, nessas vidas de amigos, de familiares, de colegas, Deus, que precisam do Teu socorro, que precisam da Tua ajuda, Deus. Vem, Senhor, em favor deles. Move o Teu sobrenatural, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor, em Ti, Senhor, nessa noite. Nós cremos, Deus. Nós Te entregamos totalmente, Pai. Cada situação que Tu nos trouxe na mente agora, que Tu nos trouxe agora, Senhor, diante dos nossos olhos, nós
entregamos a Ti. E se tem alguma coisa que nós estamos fazendo força, se tem algo que nós ainda estamos fazendo força no nosso próprio braço, nós paramos agora e nós entregamos totalmente a Ti, confiando em Ti, crendo em Ti, que Tu nos ouve nesse momento. Oh Senhor, nós Te agradecemos desde já, Senhor. Te agradecemos desde já, porque sabemos que Tu nos ouve nesse momento, e que os Teus ouvidos não estão tapados, e a Tua mão não está encolhida, muito contrário, está estendida em nossa direção. E por isso nós Te louvamos agora, Senhor. Te louvamos, Senhor, Te agradecendo, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh Senhor, recebe, Senhor, a nossa adoração nesse momento, Deus. Recebe, Senhor. A Ele